Bom dia. Fico verdadeiramente estarrecido com algumas vozes, meus amigos, que teimam em defender a censura e as limitações da liberdade de expressão, inclusive com a supressão e a limitação do alcance das redes sociais, como mecanismos para, vejam só, defender a sociedade da desinformação. Não. Definitivamente, este não é o caminho, porque a única maneira de fazermos o enfrentamento ao fantasma da chamada desinformação é, pelo contrário, é ampliar o acesso a múltiplos emissores de conteúdo. Claro, sempre há sedução autoritária por trás de quem se sente ameaçado em seu poder pela ação daqueles que são apontados como inimigos da democracia. No caso do Brasil, imagina o drama do governo comunista do consórcio estruturado pelo PT, que tem suas narrativas e cortinas de fumaça rapidamente desmascaradas por milhares de pessoas, por milhares de tiranos atuando nas redes sociais. Imagine você gastar bilhões, milhões, milhões e milhões para disseminar mentiras e suas mentiras caírem logo ali adiante. Meus amigos, o sistema precisa impedir que as pessoas continuem despertando para realidades que sempre foram omitidas por uma comunicação dominada pela esquerda, e não apenas no Brasil. A proliferação de polos emissores de conteúdo de qualidade é o grande adversário da velha mídia, mesmo quando esta resolve usar as ferramentas e plataformas digitais. E sabem por qual razão fracassam? Porque desejam repetir o discurso mentiroso e metódico que já dominam nos meios e plataformas tradicionais, jornais, rádios, revistas e emissoras de TV. São universos distintos, uma vez que a forma de fazer comunicação pela esquerda sempre se pautou no extremo controle ideológico e de conteúdo. Quem conhece como funciona o processo de divulgação de qualquer sindicato de trabalhadores, e nós temos no Brasil um governo com um viés sindical, meramente sindical. Portanto, o processo de comunicação que é praticado nos sindicatos de trabalhadores e mesmo patronal se repete no Brasil. E quem o conhece sabe perfeitamente que existe um centralismo nada democrático e um controle ditatorial de todo o conteúdo que é liberado para o consumo do seu público-alvo. Tanto assim que os sindicatos são especialistas na comunicação apenas para o seu público. Eles sabem que não precisam conversar com a sociedade. O governo brasileiro, o governo do Lula, junto com a Rede Globo, sabem perfeitamente que eles não precisam falar para a sociedade. Basta que eles continuem falando para a sua bolha, inclusive composta por conservadores. Não pode haver nessa comunicação sindical, que é a comunicação padrão do governo do Lula, não pode haver margem para nenhum mal-entendido ou questionamento. E essa cultura da comunicação sindical, quero que vocês entendam, está presente no cotidiano das corporações que sempre se estruturaram na capacidade de manipular a informação, não visando melhorar o nível de discernimento da realidade por parte dos seus ouvintes, mas sempre para atender os interesses de quem paga e sustenta os custos de tais empreendimentos. E os velhos barões dos conchavos, tipo Assis Chateaubriand e outras figuras tão deploráveis e desprezíveis quanto o criador dos Diários Associados, fazem da mercantilização da informação sua fonte de renda e de poder.
Mas, amigos, ao perceberem que já não conseguem controlar segmentos crescentes da sociedade, acabam se aliando e concordando com a necessidade de censura e controle da informação de quem antes era parceiro e de repente se transforma em dono da verdade, obrigando que essa verdade seja inquestionável. E se questionar, terá o fim que Miguel Ángel Quevedo, dono da revista La Bohemia de Cuba, teve. De propagandista de Fidel, Che, Cienfuegos e outros revolucionários de esquerda que contestavam a chamada ditadura de Fulgêncio Batista, Quevedo virou vítima da perseguição da esquerda cubana assim que esta chegou ao poder, sendo obrigado a abandonar revista e Cuba para não ser morto, suicidando-se depois no exílio por desgosto. Por isso é importante, meus amigos, bater na tecla de que a censura jamais será a solução para a desinformação. Até porque sempre restará uma pergunta simples: quem poderá definir e julgar o que pode e o que não pode ser consumido pela sociedade? O que é mentira e o que é verdade? Ou, como exposto em 1984, teremos um Ministério da Verdade a nos vigiar e controlar, inclusive para que não ousemos sonhar com a liberdade e não nos atrevamos a lutar pela liberdade. Pense e reflita.